bem-vindos ao Plano Anual da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje muito nós... frio. Tá frio, São Por Paulo. isso que ela tá de gorro, esse gorrinho lindo. Bem quentinho, bem gostoso. E hoje nós vamos ler de 12 a 15. Jó, vamos lá. Resposta de Jó. Então, em resposta, Jó disse: sem dúvida, vocês são a voz do povo, e quando morrerem, não haverá mais sabedoria. Cheio de ironia. Cheio de ironia. Mas eu também entendo as coisas e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que sou honesto... Vou marcar aqui. Eu que sou honesto, que estou inocente, eu que orava a Deus e ele me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Os bandidos têm paz em suas casas. Os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja a sua própria força. Os animais o ensinarão. Zofar, faça perguntas às aves e os animais e eles os ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem quem foi a mão do Senhor que as fez. Que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Deus derruba, derrota e destrói. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. No entanto, Deus é sábio e poderoso, Ele tem inteligência e entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba. E se Ele prende, ninguém pode soltar. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa saírem as águas, há enchentes. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o enganado como sobre o enganador. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. Percam o juízo. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício. Ele derruba os que estão no poder. Deus faz calarem conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Deus dá às nações grandezas e poder, mas depois as derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva por desertos sem caminhos. Eles andam na escuridão às cegas, tropeçam como bêbados. Capítulo 13. Quero falar com Deus. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos. Escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês. E também sei o que vocês sabem. Mas quero falar com o Deus Todo-Poderoso e discutir com Ele a minha questão. Agora sim. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. Ah, se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Vocês pensam que podem enganar a Deus? Escutem agora a minha defesa. Prestem atenção às minhas razões. Será que para defender a Deus vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dele? Será que vocês vão ficar do lado dele? Vão defender a causa dele no tribunal? Por acaso seria bom que ele os examinasse? Vocês pensam que podem enganar a Deus como enganam as pessoas? Se vocês forem injustos, mesmo em segredo, ele certamente os repreenderá. A sua grandeza os encherá de medo e os seus terrores cairão sobre vocês. As explicações antigas que vocês lembram são como cinza, não valem nada. As suas defesas são fracas, como torres de barro. Defenderei minha causa diante de Deus. Fiquem calados que eu vou falar, aconteça o que acontecer. Estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. Não tenho mais esperança, pois Deus me matará, mas a si mesmo defenderei minha causa diante dele. Talvez esta coragem venha salvar-me, pois nenhuma pessoa má iria até a presença dele. Ouçam com atenção o que estou dizendo. Escutem as minhas explicações, estou pronto para defender a minha causa e sei que estou com a razão.
Ó Deus, por que me persegues? Mas se Deus disser, quem se atreve a discutir comigo no tribunal, então terei de me calar e morrer. Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas, e assim não me esconderei de ti. Não me castigue mais e não me faça sentir tanto medo. Ó Deus, chama-me ao tribunal e eu responderei. Ou eu falarei primeiro e tu responderás. Quantas faltas e pecados cometi? De que erros e pecados sou acusado? Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Eu sou como a folha levada pelo vento. Por que me assustas? Sou como a palha seca. Por que me persegues? Tu escreves duras acusações contra mim e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade. Prendes os meus pés com correntes, vigias todos os meus passos e examina os rastros que deixo no caminho. Assim vou me acabando como madeira bichada, como uma roupa comida pela traça. Né? A nossa vida é curta. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Nada somos, então por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Tu já marcastes quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e deixa-nos em paz, até que nosso dia chegue ao fim, como chega o fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Mas, quando alguém morre, está acabado, depois de entregar a alma, para onde vai? Como lagoas que secam, como rios que deixam de correr, assim enquanto o céu existir, todos vamos morrer, vamos dormir o sono da morte para nunca mais levantar. Eu esperarei por melhores tempos. Ah, se tu me pusesses no mundo dos mortos, e ali me escondesses, até que a tua ira passasse, então marcasses um prazo para lembrares de mim. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos até que as minhas lutas acabem. Então me chamarás e eu responderei, e tu ficarás contente comigo, pois me criastes. Cuidarás para que eu não erre, em vez de ficares espiando para me veres pecar. Esquecerá os meus pecados e apagará os meus erros. Tu acabas com as nossas esperanças. Mas assim como as montanhas vão se desmoronando e as rochas saem do seu lugar, e assim como as águas escavam as pedras e as correntezas levam a terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. Tu derrotas, ele se vai para sempre e muda a sua aparência quando o despedes deste mundo. Se os seus filhos recebem homenagens, eles não ficam sabendo, e se caem na desgraça, ele não tem notícia. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espírito. Segundo diálogo, que vai do capítulo 15 ao 21, nós vamos ler o capítulo 15, segunda fala de Elifaz. Você fala assim por causa do seu pecado. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: Jó, um sábio não responde com palavras ocas, não fica inchado com opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras inúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras. Eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Será que conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Será que você sabe o que nós não sabemos? Ou compreende as coisas melhores do que nós? O que sabemos, nós aprendemos com pessoas idosas que nasceram antes do seu pai. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dele, nós falamos delicadamente com você. Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que esses olhares de ódio? Por que essa revolta, essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos e se nem o céu é puro aos seus olhos,
Que diremos do ser humano, imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? Quem é mau sofre a vida inteira. Escute, Jó, o que eu vou explicar. Vou contar aquilo que tenho visto. Os sábios ensinam verdades que aprenderam com seus pais, e estes moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida inteira. Vozes de terror enchem os seus ouvidos, e quando pensa que está seguro, os bandidos o atacam. Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para matá-lo. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando um rei espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece porque se levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Ele é rebelde e, protegido por um pesado escudo, se joga contra Deus. O seu olhar é orgulhoso e o seu coração é egoísta. Esse homem mau conquistou cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores, mas essas cidades e casas virarão um monte de ruínas. Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem, até a sua sombra vai desaparecer da terra. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a sua própria mentira será sua recompensa. Ele secará antes da hora como um galho que seca, e nunca mais fica verde. Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa cair as suas flores. Os maus não terão descendentes e o fogo destruirá as casas dos desonestos. Eles planejam a maldade, fazem o que é errado e só pensam em enganar os outros. Mais uma vez a gente está vendo Jó aqui na busca desesperadora de entender a sua aflição. Eu acho muito coerente, sabe, esse desespero de alma de Jó em querer entender o que estava acontecendo com ele. É muito incoerente alguém passar por uma provação sem buscar compreender a razão. É por isso que muitas vezes as pessoas entram em ciclos constantes de derrota. Por quê? Passam por aquela derrota, não entendem por que foram derrotados e continuam seguindo o mesmo ciclo. Derrotam, são derrotadas de novo, passam pelo ciclo, são derrotadas de novo. Ou seja, é que nem uma imagem que eu vi recentemente de um homem subindo a escada várias vezes e caindo. Por quê? Sempre o mesmo ciclo, não aprendeu. Então ele está querendo aqui saber o que foi que eu errei, aonde foi que eu errei. Então está mais do que certa essa palavra de Jó. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, né, é que ele tem um posicionamento de eloquência, ele é eloquente. No capítulo 12, versículo 11, ele diz assim: meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Já parou para pensar como tem gente que é volúvel? A pessoa vem e te pede um conselho e você diz uma coisa, você tá certa. Aí vai para outra pessoa, pede um conselho, você tá certa. Aí vai para outra pessoa, não tem uma firmeza. Já tinha uma firmeza. Já tinha uma firmeza. Vocês estão me falando, mas eu estou provando o valor das palavras de vocês. E eu só vou pegar para mim o que servir. Isso é bom, embora a gente saiba que quando a pessoa é orgulhosa, quando a pessoa é intratável, isso é ruim, porque ela só pega aquilo também que ela quer para ela. Que não é o caso de Jó, entendeu? Então vamos trazer essas duas realidades, porque de repente alguém pode estar ouvindo e tem esse comportamento de só pegar aquilo que quer para si, quando na verdade deveria pegar tudo, não é verdade? Mas eu estou falando de um homem prudente, de um homem coerente, de um homem que o Senhor testificou dele e disse: Satanás, tem visto o meu servo Jó, homem fiel, temente, que se aparta do mal? Ou seja, eu estou falando de um homem com essa base de referência dos céus sobre ele. Esse homem está dizendo: olha, eu escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho que é certo. Vocês estão me acusando de pecado e eu não vou aceitar que vocês me acusem de pecado, porque eu sei que eu sempre andei em retidão diante de Deus. Porque na realidade, o problema de Jó não era um pecado que ele conhecia. Como a gente já falou ontem, era um orgulho que estava dentro dele e que Deus estava permitindo que tudo isso acontecesse para mostrar. Uma coisa muito interessante aqui, e isso é uma realidade, eu falei sobre isso no dia que eu preguei o Salmo de número 18. Os bandidos têm a paz em suas casas, capítulo 12, versículo 6. Os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja a sua própria força. E Deus está de letra minúscula ali. O que eu quero dizer aqui? A pessoa que é justa, a pessoa que é um homem, uma mulher de Deus, que anda ali em retidão e muitas vezes está
vivendo a retidão, mas está ali sofrendo perda, buscando a presença do Senhor, mas está ali sofrendo com situações de injustiça. Quando Davi fala sobre esses homens maus que prosperam, ele fala assim, pastora Rosânia, eu estou vendo os maus fazerem as coisas e as vidas deles continuar prosperando. Parece que está tudo tão Parece que não, mas eu continuo confiando no Senhor, ou seja, a maldade dos outros não influenciava o posicionamento dele de continuar sendo fiel. Ele não se sentia tentado, não vale a pena esse negócio de ser crente, não vale a pena esse negócio de guardar Crê em Deus. Crê em Deus, tô me lascando aí, ó, e quem tá fazendo tudo errado tá se dando bem, eu vou fazer tudo errado também. Não, ele não se sentia nessa tentação. E Jó fala sobre isso aqui, né? Sim. Ou seja, esse questionamento que os justos muitas vezes fazem. Aí ele fala no capítulo 13, mas quero falar com o Deus Todo-Poderoso e discutir com ele a minha questão. Tá certíssimo. Eu quero conversar com Deus, eu quero orar a Deus, eu quero que Deus fale comigo. É óbvio que a gente sabe que a respeito do sofrimento a gente nunca vai ter todas as respostas. A gente não tem resposta de por que o justo sofre. A gente sabe que o pecado trouxe o sofrimento para a humanidade, mas essa é uma resposta muito, muito evasiva, porque existem situações que realmente a gente não tem resposta. Sim, e aí a gente se apega em Deuteronômio 29. As coisas reveladas são para os homens, mas as ocultas são para Deus. Tem coisas que a gente nunca vai saber a resposta aqui. É crer naquilo que está diante de nós, né? Exato. É por isso que Deus fala, né? É crer na minha palavra, né? Sim. Essa bússola, né? Essa inspiração. Foi e será sempre assim. É verdade. E aqui, olha só, no mesmo capítulo, no capítulo 13, versículo 22, eu estou falando, mas você pode falar quando você quiser. Não, pode falar. É no versículo 22 e 23, ele diz assim, ó Deus, chama-me ao tribunal e eu responderei. Ou eu falarei primeiro e tu responderás. Quantas faltas e pecados cometi? De que erros e pecados sou acusado? Ele queria saber, ele queria entender. Tá certíssimo. Né? A gente tem que procurar saber mesmo, que a gente quer aprender, a gente quer crescer. E eu penso que Deus gosta disso, né? Sim, entendeu? O que não pode era Jó continuar com essa postura, como ele fala aqui, ó, estou pronto para defender a minha causa. Eu sei que estou com a razão. Ou seja, ele continuava com o orgulho dele não deixava ele enxergar. Sim. O orgulho dele era uma coisa tão séria, que ele estava ali insistentemente dizendo, esteja eu certo e Deus errado. Hora ou outra, ele tentava justificar a ação de Deus, mas voltava de novo para a situação dele. A gente percebe que ele está ali no processo, né, de entender o que está acontecendo, né? Ele está se debatendo, é o que a gente vai ver aqui para frente, né? É um processo que ele está ali. Ele está num processo para entender o que ele tem que fazer também. No fundo, ele realmente era um homem que cria em Deus. E ele queria realmente se entender para poder saber o que o juiz, né, o grande Deus, tinha para poder falar a aquele respeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu uma pessoa, vou até falar com uma pessoa com crente, tá? Fazendo uma coisa errada, sendo injusto. E aquilo dando certo. Sendo desonesto, usando de sagacidade. E você olha para aquela pessoa e tá vendo as coisas dando certo na vida dela, na vida dele. Você já viu? Já. Já vi e já me questionei. Era isso que eu queria saber. Com certeza. Exato. Quem não questiona? Você vê a pessoa fazendo tudo errado, tudo de uma maneira que você vê que realmente não existe coerência e dá certo. Também. Pelo menos aos olhos nus parece que dá certo. Eu também já vi. Onde você quer chegar? Onde eu quero chegar é que existem questões que estão aquém da nossa capacidade de julgar. O que na realidade a gente já sabe, que nem a nós foi dado esse direito de julgar. Mas é confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Com os anos você vai aprendendo isso, né? Com sua experiência com Deus. Claro que não. Falar aqui depois que nós temos uma estrada longa, uma coisa, mas às vezes para as pessoas que estão começando agora, pessoas que estão querendo entender muita coisa, realmente é algo difícil, mas é aquele processo, né? É um processo realmente em que você vai tendo experiência e você vai vendo as respostas de Deus com o tempo, que sempre tem resposta. Sim, sim. E quem julga realmente é Deus. Exatamente. A gente vai aprendendo a ficar mais calado, né? Exatamente. Como diz lá atrás, a gente leu ontem, falatório demais. Falatório. Mas é isso. Eu queria falar também sobre a parte do capítulo 14. Não, o capítulo 14 ainda é Jó. O capítulo 15, né, que é o Ele Faz. Mais uma vez eu digo que quem tem um amigo desse não precisa de inimigo, né? Então tá lá ele dizendo, por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dele nós falamos delicadamente com você, versículo 11. Em nome dele, né? Tá. Quanta gente se achando um mensageiro de Deus para poder os outros. E para muitas vezes afundar a pessoa mais, né? Para liberar sentença contra a vida das pessoas. E era assim que
Zofá estava se colocando, né? No lugar de um mensageiro de Deus. Nós estamos aqui em nome de Deus. Quando é que você vai aceitar? Deus está falando, Deus está né? falando. No meu entendimento, daquilo que eu entendo, é Deus falando, né? Que terrível, né? É melhor ficar calado, né? É melhor ficar Por isso calado. que muitas vezes nós ficamos calados, né? E que aprendizado bom é esse ficar Meu calado. Deus Oh, meu Deus, coisa Muito boa. Amém? Coloque essa palavra em prática na sua vida. A gente sabe que é desafiador, mas é sempre uma crescente na vida do que serve a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã, capítulo 16, com a resposta de Jó para ele faz. Amém. Deus abençoe.